E o invasor do Capitólio era mesmo um viking? Olá, estamos aqui com mais um vídeo da série Neve Responde, trazendo aqueles vídeos mais polêmicos, aquelas questões que quase ninguém debate, mas hoje é um vídeo diferente, que nós vamos trazer um tema que no começo de janeiro, mais especificamente depois do dia 6 de janeiro, que para a cristandade é uma data emblemática, que é o chamado Dia da Epifania, e que há algumas reapropriações meio dúbias, meio até tenebrosas dessa data, que ganhou as manchetes do mundo inteiro, que foi a invasão do Capitólio na Casa Branca, nos Estados Unidos, numa manifestação convocada pelo ex-presidente que não foi reeleito, conclamando os seus seguidores, os seus apoiadores, principalmente aqueles ligados ao extremo da extrema-direita, supremacistas brancos, armamentistas, racistas e tantos outros istas aí que pertencem a algo muito dúbio, a grupos que estão dentro da internet, que propagam ideias de supremacistas brancos, de elevados valores da cristandade, e etc, e etc. Esses grupos, então, se reuniram e, numa atitude extremamente agressiva, acabaram invadindo ali o Capitólio. Infelizmente, houve perdas de vidas humanas, pessoas morreram, pessoas foram agredidas, houve destruição do patrimônio público, mas uma figura ganhou notoriedade nessa invasão, que foi aquele que apareceu, que todo mundo viu, que ele está vestindo um cocar Sioux com chifres, pele, tem uma bandeira dos Estados Unidos desenhada no seu rosto, ele porta uma lança, também Sioux, e ele tem 3 tatuagens que são símbolos nórdicos. E chamou muito atenção a essa figura, porque ele está lá discutindo com seguranças. Essa figura dessa pessoa ganhou notoriedade no mundo todo. Televisão, imprensa, jornais, revistas, sites, enfim. Ele ganhou as manchetes como sendo o invasor viking. Um viking invadindo o Capitólio, um viking muito agressivo. Alguns laboratórios aqui no Brasil se manifestaram e deram as suas explicações, é claro, todos muito contrários a esse tipo de invasão e também todos explicando as apropriações desses símbolos que essa figura, vamos dizer assim, sui generis, ganhou em popularidade nessa invasão. O senhor lá, ele está portando uma lança, ele aparece, né, todo segurando uma lança, e ele usa um cocar Sioux que tem chifres e pele, e justamente por causa disso é aquilo, tem chifre, é viking. É só lembrar lá do Agar, né? O Agar, o horrível, que na família dele tudo tem chifre, a mulher, a sogra, o pato, o gato, a vaca, a cabra, todo mundo tem chifre. E por conta desse imaginário, por mais que se diga que os vikings não usavam capacetes com chifres, ainda isso faz parte do grande imaginário popular. Ainda mais que essa figura sui generis usava 3 tatuagens de origem nórdica,
que é o Valknut, que é uma forma triangular, né? São os triângulos ali, é só em qualquer busca, em qualquer mecanismo de busca na internet, isso vai aparecer facilmente. É só a gente lembrar da seleção alemã, que o capitão da seleção alemã usa um estandartezinho, uma bandeirinha com o Valknut. Esse é um símbolo associado com Odin, é um símbolo odínico, e ele vai aparecer a primeira vez lá na Inglaterra anglo-saxônica no século VIII, principalmente em pomos de espadas. E aí, do século IX ao século XI, ele vai ser algo que praticamente exclusivo da ilha de Gotland. E aí, esse símbolo desaparece com a cristianização. Ele não é mais usado, ele não é um símbolo que vai sobreviver à cristianização, como os dois outros símbolos que a figura sui generis também utilizava, que é o símbolo da Yggdrasil, que é o freixo do mundo, a grande árvore que liga todos os mundos, que ele também tem tatuado, e também é um símbolo muito fácil de achar. E por último, o terceiro e mais conhecido símbolo, que é o Mjolnir, que ele aparecia numa das suas tatuagens, e é um símbolo ligado ao deus Thor. Hoje é muito fácil encontrarmos camisetas, os próprios Mjolnirs para usar de pingente, de brinco. Há inúmeras pessoas no mundo todo que usam as tatuagens, tem Mjolnirs tatuados pelo corpo. Então, ele não usa nenhum símbolo nórdico totalmente desconhecido, algo que não é só os iniciados, algo muito obscuro. Não, ele tem 3 tatuagens de 3 símbolos nórdicos muito conhecidos, muito populares, que, como eu já disse anteriormente, vocês encontram isso em qualquer mecanismo de busca da internet, vão aparecer o Valknut, a Yggdrasil e o Mjolnir muito facilmente, vão aparecer de várias formas, de vários contextos, mas não é nada fora do comum, algo que somente um determinado grupo muito seleto utiliza. Hoje em dia é muito comum, principalmente em estudantes, universitários, entusiastas, recreacionistas, jogadores inveterados de RPG, utilizarem essas tatuagens, e mesmo o público que muitas vezes pode ter gostado muito da série Vikings e resolveu tatuar esses símbolos. Não é algo extraordinário. O que realmente vai chamar muito a atenção é a apropriação que essa figura fez de símbolos, de objetos que são Sioux, como o cocar e a lança. E outra coisa que também chama muito a atenção é ele se dizer um xamã, sim, pois ele se apropriou de todas essas questões ligadas à cultura Sioux, do cocar, da lança, de ser o xamã. Sim, o xamã, aquele que viaja para o outro mundo, que traz as mensagens do outro mundo, cuja alma pode vagar nesse mundo, no outro mundo, e trazer conforto para a dor, fazer com que as outras almas se encaminhem para o outro mundo. Enfim, ele fez toda essa grande apropriação, e vamos dizer aqui, uma apropriação indevida, como se ele fosse o representante de toda a nação Sioux, de toda a cultura Sioux. Mas se apropriou da cultura Sioux, que é nativa norte-americana, e deu para ela uma roupagem supremacista branca, o que infelizmente nós observamos que é algo que tem crescido, inclusive aqui no Brasil, que
muitos grupos, não todos, é claro, porque toda generalização é perigosa, alguns grupos neopagãos acabam se apropriando também de símbolos nativos, de símbolos nórdicos, para conferir a eles uma ancestralidade. Uso tal tatuagem, uso tal adereço, para mostrar que eu descendo, a minha ascendência vem lá dos nórdicos, se apropriando de algo que não é seu, como mostra de que há uma ligação profunda com aqueles que já estão mortos ou que estão muito distantes e que não pertencem necessariamente ao seu cotidiano, à sua cultura e à sua formação. E aí, se apropriando disso, acaba vindo todos esses ideais supremacistas e extremistas. Eu sou melhor porque eu tenho a minha ascendência lá nos nórdicos, o Deus que eu cultuo é o mesmo Deus que os nórdicos antigos cultuavam, portanto, a minha ancestralidade vem deles e por isso eu me dou o direito de me sentir melhor e supremo por conta da cor da minha pele e por conta da crença que eu tenho. Nada mais falso, nada mais errôneo do que esse tipo de atitude, assim como a nossa figura sui generis lá da invasão do Capitólio. Mostrou as 3 tatuagens que a imprensa deu grande vazão a isso, a imprensa popularizou muito, se falou muito das tatuagens nórdicas. Então virou o invasor viking, olha lá, ele fez tudo aquilo porque ele é um viking, né? Mas essa figura sui generis acaba fazendo parte de um outro grupo que divulga ideias conspiratórias, supremacistas, que são os grupos chamados QAnon. A figura faz parte desse grupo estranho. Mas, além das tatuagens, além da invasão no Capitólio, a destruição e a perda de vidas, há uma coisa que deve preocupar e chamar muito mais a nossa atenção. E para isso temos que ficar com os ouvidos e os olhos bem abertos para ouvir os especialistas, pois essa criatura sui generis se apropriou de elementos sagrados da cultura Sioux e se deu o direito indevido de falar por eles, utilizando aquele cocar. Ele se autoproclamando um xamã, ele se mostrou como uma espécie de porta-voz, se apropriando indevidamente de elementos de uma cultura que talvez não, com certeza supremacistas brancos desprezam totalmente. E por isso, mais uma vez, olhos e ouvidos bem abertos, porque há especialistas em xamanismo, há grandes pesquisadores que vão sim nos trazer esclarecimentos sobre essa apropriação indevida desses elementos que de forma alguma poderiam estar sendo utilizados por supremacistas para divulgação de ideias racistas e extremistas. Algo que, com certeza, os xamãs Sioux não concordariam. Então, esse foi a nossa apresentação, a análise do NEV. Quero agradecer publicamente aos 2 membros do NEV, ao doutorando Pablo Gomes de Miranda e a doutoranda Susan Tsugami, que colaboraram sobremaneira para a realização desse vídeo. Então, não esqueça do seu like, assine nosso canal e até a próxima. Tchau!